Fama, sucesso, riqueza. Metas que a maioria das pessoas tenta alcançar. Aspiramos ser aceitos, admirados e notados. Mas de vez em quando alguém se destaca. Alguém que diz não quando outros querem que diga sim. Alguém que vai por um caminho que todos diziam que não poderia ser trilhado. O que faz alguém fazer isso, mesmo sendo para se ferir ou ter perdas? Isso se chama convicção, uma crença inabalável que não pode ser removida. Eric Liddell, o campeão da convicção. Versão brasileira, Comeve, São Paulo. Os primeiros anos. Em 1902, na cidade de Tianjin, norte da China, nasceu o segundo filho de James e Mary Liddell, um dedicado casal de missionários vindos da Escócia. Eles o chamaram de Eric Henry Liddell. Durante esses anos tumultuados, a China vivia uma convulsão política e social, o que, com frequência, colocava os missionários e trabalhadores estrangeiros em risco. Os Liddells permaneceram fiéis à sua missão e chamado. Eric passou basicamente seus primeiros 5 anos em um campo missionário rural em Shaojiang, que fica no interior. E quando tinha mais ou menos 5 anos, chegou a hora da primeira licença de seu pai. Quando voltaram à Escócia, os Liddells tinham 3 filhos, Rob, Eric e a irmã mais nova, Jenny. Creio que foi um pouco estranho quando eles chegaram nas Montanhas Verdes da Escócia, que eram totalmente diferentes das planícies do norte da China. Mas era uma grande vantagem ter a liberdade para os garotos correrem e explorarem os arredores, fazerem as coisas por si mesmos. E ali passaram cerca de 1 ano. E no final daquele ano, como era o costume dos missionários na Sociedade Missionária de Londres, eles planejaram deixar Rob e Eric em um colégio interno. Um sacrifício incrível. Acho que para minha avó isso foi muito, muito, muito difícil. Então eles foram educados no Eton College, aqui perto de Londres, e eles os viam a cada 7 anos. Eu nunca pensei na ideia de Rob e Eric sofrerem por serem deixados no colégio interno por seus pais. Mesmo sabendo que a separação fora difícil, Mary Liddell escrevia a eles toda semana. E também era a política da escola que os alunos escrevessem também a seus pais uma carta toda semana. Eric viu seus pais novamente quando estava com 12 anos. Seus pais e irmã, juntamente com seu novo irmão Ernest, retornaram à Inglaterra para descanso do trabalho na China. Como era de se esperar, foi um período valioso, mas a visita foi relativamente rápida. 12 meses depois, a família dos garotos voltou para o trabalho na China e Rob e Eric permaneceram na escola. O atleta. Quando Eric e Rob estavam no Eton College, havia o período anual de esportes e tanto Eric quanto Rob participavam. Eram rápidos na pista, eram bons no cricket e no rugby. E quando se tornaram adolescentes, a colocação anual no período dos esportes parecia ser o período dos Liddell. Rob e Eric meio que se alternavam sempre nos primeiros lugares. Durante seu tempo de escola, Rob e Eric começaram a demonstrar excepcional habilidade atlética. Quando estava com 16 anos, Eric era chamado de campeão atlético sênior e ganhou o troféu da escola. Ele se tornou o capitão dos times de cricket e rugby, e os recordes apareceram em um ano em que os rapazes foram os únicos nomes nos primeiros e segundos lugares, e em 6 competições atléticas diferentes. Na verdade, Eric estabeleceu um novo recorde na escola para 100 jardas, chegando em 10 segundos,2. Regressando 7 anos depois, foi uma grande surpresa para os pais de Eric não encontrarem 2 garotos esperando por eles na estação de trem, mas sim 2 homens jovens. Rob tinha agora 21 anos e Eric 19. Agora ambos eram alunos da Universidade de Edimburgo. Quando Eric estava na Universidade de Edimburgo, estava envolvido com encontros das pistas de atletismo, como costumavam chamar naquela época. E ele também gostava de jogar rugby, porque havia jogado rugby na Eton College.
também começou a jogar rugby pelo time da Universidade de Edimburgo. Havia a seleção nacional da Escócia, ainda um time amador, mas era o representante do país na série internacional de partidas de rugby. E eles jogariam contra a Inglaterra, o País de Gales e França. Ele foi asa 3/4 na seleção nacional escocesa. Entre 1922 e 1923, jogou 7 vezes pela Escócia e era mais do que um corredor. Ele era, bem, pode-se imaginar que ele era todo coração e que entrou nisso com muito gosto. E alguém disse, bem, quando você leva um tranco de Eric Liddell, continua groggy. Não era o que um corredor deveria fazer. Esse tipo de coisa. Desde quando começou a correr, teve de ser persuadido a correr nos Jogos Universitários de 1921. A partir daí, na Escócia, ele dominou todo o evento em que competiu. Eric estava participando em corrida e rugby simultaneamente, mas ele começou a se desenvolver mais como corredor. E com os Jogos Olímpicos de Paris se aproximando em 1924, sentia-se que se ele quisesse ir às Olimpíadas para jogar rugby, não seria muito inteligente por esse ser basicamente um esporte de lama e sangue, onde se machucar era bastante comum. Então, depois de 2 anos jogando na seleção nacional, em 1923, ele jogou suas últimas partidas de rugby e era hora de se concentrar em correr. Então, ele foi para um lugar chamado Powder, em Edimburgo, chamado Powder Hall, onde havia corrida de cães, e então eu creio que haviam cães e homens treinando ao mesmo tempo. E lá havia um treinador chamado Tommy McCarthy, ou como diriam os escoceses, Tommy McCarricker. E ele reparou em Eric correndo, e ele estava ajudando a treinar a equipe da Universidade de Edimburgo. E ele começou a apontar algumas coisas que Eric estava fazendo errado. E ele o colocou sob suas asas e, enquanto Eric desenvolvia a sua corrida, ele se tornou de fato seu treinador pessoal. Ele começou a quebrar recordes regularmente e, nas competições de pista, terminava em primeiro nos 100, 200 e 400 metros. E, geralmente, ele conseguia a tripla coroa no final. Eric Liddell tinha um estilo de correr muito incomum. Os seus joelhos iam muito alto, na altura do peito. Os seus braços giravam como um moinho e, quando ele se aproximava da linha de chegada, ele, como era sua característica, com a boca aberta, jogava sua cabeça para trás, olhava para o céu e cruzava a linha de chegada. E todos achavam que seria impossível para ele ganhar coisa alguma com esse estilo não ortodoxo, mas ele era veloz. E é interessante que Tommy McCarricker não tentou tirar isso dele. Ele o ajudou a relaxar seus músculos, ver se estava solto, preparado para correr, mas não tentou mudar seu estilo. Há uma citação que eu cavei do Glasgow Herald do outono de 21, dizendo que Eric Liddell poderia até se transformar em um herói olímpico. Isso foi depois da primeira temporada que ele correu. Obviamente perceberam que ele tinha um grande talento. Em um ponto nesta época, Eric sentiu que queria estar a serviço de Deus, mas ele não sabia como. Seus pontos fortes eram sua habilidade atlética, a sua velocidade na pista. Para ele, isso era tudo. Não tinha ideia de como Deus poderia usar esses dons. Mesmo assim, ele se colocou inteiramente à disposição de Deus. Quando Eric estava para completar seus estudos na Universidade de Edimburgo, ele viajou à cidade de Galashiels para uma corrida e lá conheceu um jovem chamado Lawton Hamilton. E Hamilton estava envolvido com um grupo de pessoas que eram muito sérios sobre a fé cristã. Eles enfatizavam um relacionamento com Jesus Cristo, conhecendo-o e conversando com o Senhor como se faz com um amigo. Este grupo, na época, não tinha nome. Mais tarde ficou conhecido como o Grupo de Oxford.
E foi uma fonte de força e ajuda para Eric naquele momento de sua vida. Uma coisa que o grupo de Oxford enfatizava era ter um tempo por dia. Eles o chamavam de hora silenciosa, para estar a sós com Deus. E durante aquele tempo, uma pessoa podia ler um trecho da Bíblia e falar com Deus em oração. E então podia ficar em silêncio, procurando ouvir o que o Senhor diria a eles e como Deus os guiaria naquele dia em particular. E isso se tornou uma prática para Eric Liddell. Conciliar seus estudos e o atletismo foi um desafio do qual Eric gostava. Mas quando sua popularidade cresceu, Eric encarou outro tipo de desafio. D.P. Thompson era um estudante de teologia, cheio de energia e entusiasta da Universidade de Glasgow, que estava sendo preparado para se tornar pastor. E também era membro de uma equipe de evangelistas que tinha reuniões em vários locais, nos fins de semana e nas férias escolares. E tinham reuniões em uma cidadezinha de mineração de carvão perto de Edinburgh. E tinham dificuldades em fazer os mineiros se interessarem em ouvir jovens estudantes falando sobre cristianismo. D.P. Thompson disse: que tal se Eric Liddell viesse e falasse sobre sua experiência cristã? Então foi a Edinburgh e pediu a ele. Anos depois, Eric relembraria o episódio. Eu enfrentava o maior problema da minha vida. Me pediram ajuda em uma campanha evangelística. Mas naquela época eu nunca havia falado a um grupo. Eu estava muito relutante em aceitar este convite. Na manhã seguinte ao convite, recebi uma carta de minha irmã na China, que continha este texto: Não temas, porque estou contigo. Não desanimes, porque serei teu guia. Estas palavras me ajudaram a tomar a decisão. E desde então, tenho me esforçado a realizar o trabalho de meu mestre. Pensava, quem virá para ouvir? Mas naquela época, quando ele ia falar, tinha muita gente, muita mesmo, e isso atraiu pessoas que realmente não estavam interessadas em religião, mas interessadas em esportes, o que esse campeão tinha a dizer. E isso o ajudou a mudar bastante. Ele era, muitas vezes, autodepreciativo e bem-humorado. E as pessoas falavam sobre ele ser tão rápido e ele dizia: herdei isso dos meus antepassados escoceses que cruzavam a fronteira para atacar e em seguida corriam de volta para casa. Venho correndo desde então. As Olimpíadas. Eric começou a pensar nos Jogos Olímpicos e iniciou o treinamento para isso. Mas quando o calendário foi anunciado, as fases eliminatórias para os 100 metros, nos quais ele foi considerado ser o mais rápido do mundo e quase a garantia de uma medalha de ouro. A corrida seria no domingo. E Eric disse: desculpem, mas não vou poder competir naquele evento porque acredito que o Sabá cristão é o dia do Senhor. E eu não posso correr nesse dia. Foi uma reação mista. Teve alguns que aplaudiram sua convicção, alguns que acharam admirável, e outras pessoas achavam que ele devia baixar um pouco a bola e considerar o bem do país. E uma pessoa disse: sabe que não terá corrida até o fim da tarde e o Sabá Continental termina ao meio-dia de domingo. E Eric disse: bem, meu Sabá dura o dia todo, então não poderei correr. A Escócia nunca havia ganho uma medalha de ouro e esta era a oportunidade de seu país ficar orgulhoso. Eric estava sob pressão. A pressão, entretanto, nada tinha a ver com o que ele deveria fazer. Eric estava decidido a não voltar atrás em suas convicções. A pressão era por ele não se importar com seu país. Pressão ou não, ela foi colocada sobre as autoridades na França para alterar a programação dos Jogos. Eu não tive a confirmação disso e eu diria que isso seria improvável. O Comitê Olímpico Internacional não mudaria a data só porque um atleta consciente de uma nação não iria competir em um evento que poderia ser bem-sucedido. Então eles resolveram aquela situação
de uma forma bem amigável. Eric estava escalado para correr os 100 metros e os 200, e quando ele decidiu que não correria os 100 porque cairia no domingo, ele continuou candidato aos 200 metros e começou a treinar para os 400, embora ninguém achasse que fosse candidato à medalha de ouro para os 200 ou 400 metros. A dúvida era grande sobre sua habilidade para correr os 400 metros. Um jornalista escreveu: "É lamentável que os escrúpulos religiosos de Eric Liddell não permitam que ele corra no domingo, o que o mantém fora da curta distância. Sinceramente, não estou confiante em relação às suas perspectivas nos 400 metros." Cercado de críticas, Eric foi para Paris. Existem 3 tremendos fatores no que ele fez em Paris em 1924, que foram notáveis. A primeira era que ele era inexperiente, e ele era. Não tinha corrido internacionalmente as 440 jardas, 400 metros. Antes disso. A segunda coisa notável foi a série de corridas que correu. Foi uma atrás da outra. Na quinta, correu primeira e segunda rodadas em algumas horas. E na sexta, ele correu a semifinal e a final, em 4 horas. Ele nunca havia corrido os 400 metros antes, 2 em um dia, nunca antes de ir para Paris. E ainda, nestas 4 corridas, ele melhorou o seu tempo em cada corrida. Isso é notável. E a terceira coisa notável sobre seu sucesso em Paris, eu acho, é que ele estava em desvantagem por estar na pista de fora. Creio que no último dia de competição, nos 400 metros, quando o Eric deixou o seu hotel em Paris para ir ao estádio, um dos massagistas da equipe britânica deu um bilhete a ele. E ele disse: "Eu o lerei quando chegar ao estádio", e continha um verso do Velho Testamento, onde a palavra do Senhor diz: "Aquele que me honra, eu também o honrarei." E ele não achou que fosse uma promessa de Deus para ele ganhar a corrida, mas aceitou como um encorajamento por ele ter feito a coisa certa. Jogos Olímpicos de Paris, 24 de julho de 1924. Ninguém esperava muito de Eric. No tiro de largada, ele disparou na frente com uma grande velocidade, uma velocidade insustentável até a linha de chegada. Ele certamente seria ultrapassado nas últimas 100 jardas. No entanto, foi nesse ponto, à frente dos outros competidores, que Eric mostrou a sua marca registrada. Com a cabeça para trás, Eric aumentou o ritmo. A torcida foi à loucura, os espectadores ficaram em pé. Para a surpresa de todos, Eric ganhou o ouro por 5 metros e estabeleceu um novo recorde mundial. Se ele tivesse deixado seus princípios pelo ouro, não teria ganhado. Não teria o fogo para fazer isso. Mas assim ele estava correndo para Deus. Ali estava um homem que era um cristão. E ele viveu o seu cristianismo, o afetou, foi um impacto sobre seu esporte. Não foi só uma questão do dia do Senhor, foi a sua atitude sobre isso. Um missionário perguntou a ele: "Você já orou para ganhar uma corrida?" E eu suponho que os cristãos sejam questionados sobre isso, sempre. "Você já orou para ganhar uma corrida?" E disse: "Não, eu nunca orei para ganhar uma corrida, mas eu orei pelos eventos de atletismo, pois lá o Senhor seria glorificado." Eric Liddell voltou para a Escócia como um herói nacional. Na sua cerimônia de formatura, o vice-chanceler Sir Alfred Ewing afirmou: "Sr. Liddell, o senhor mostrou que ninguém pode ultrapassá-lo, exceto os examinadores." O público riu e, em seguida, para o deleite de todos os presentes, Eric foi coroado com uma coroa de oliveira selvagem. Depois da sua graduação, seus colegas o pegaram e o colocaram em uma cadeira e o carregaram pela universidade e pelas ruas. Houve uma grande festa, houve jantares, banquetes e as comemorações não acabavam nunca. Eric Liddell era um superstar, ele foi o mais famoso atleta da Escócia. Enquanto as festas e eventos de congratulações continuavam ao longo das semanas, D.P. Thompson estava ocupado preenchendo o resto do ano, com reuniões evangelísticas onde Eric falaria.
Depois que ele ganhou a medalha de ouro, a sua notoriedade e celebridade foi aumentando ainda mais. Uma multidão de pessoas ia ouvi-lo sempre que ele falava. Foi em um dos muitos eventos em que ele foi homenageado que Eric surpreendeu a plateia. Fazendo um discurso depois do jantar, ele anunciou sua intenção de dedicar-se como professor missionário na China. Para aqueles que o conheciam, não foi um choque. Mas eu acho que muitos acharam que ele poderia ficar na Escócia e fazer um bom trabalho. Junto aos mais jovens. Mas ele estava certo sobre isso. E sentia que aqueles que tinham trabalhado na China, que estavam lá como missionários, tinham feito muito mais do que ele. Ele disse, por que eu deveria ser o centro das atenções? Eles estão fazendo o mesmo trabalho. Seu dom era um presente de Deus que o ajudou ao longo do tempo. Ele gostava de correr. E gostava de se divertir também. Mas não de modo a pensar que ele fosse alguém acima de todos os outros. E seu esporte o levou a coisas maiores. E não era o princípio e o final de tudo, não era. O importante era o seu trabalho na China, seu trabalho missionário. Então, depois de sua vitória olímpica, não era segredo para ninguém que planejava ficar na Escócia por mais um ano e então ir para a China como professor missionário. China. Em 1925, quando Eric Liddell saiu da Escócia para a China, alguns dos seus companheiros da equipe de atletismo conseguiram uma carruagem sem nenhum cavalo, que eles mesmos puxariam. O apanharam no lugar onde ele vivia, colocaram-no numa carruagem e o puxaram pelas ruas de Edinburgh até a estação de Waverley e em seguida houve hinos de despedida enquanto o trem partia. Eram muitos e a multidão estava cantando. Era um grande bota fora para Eric e, claro, havia artigos nos jornais e revistas sobre a sua partida deixando a Escócia rumo à China. Assim que embarcou no trem, suas últimas palavras foram: Cristo para o mundo, porque o mundo precisa de Cristo. Eric ocupou o posto de professor de química e supervisor de esportes em Tianjin, onde era amado pelos alunos e pelos outros professores. Como na Grã-Bretanha, Eric continuou ativo em propagar o evangelho, organizando estudos bíblicos, pregando e se utilizando dos esportes para compartilhar a sua fé. Alguns anos depois, ele conheceu alguém que faria uma grande mudança em sua vida. Um ano após Eric chegar à China, a família Mackenzie voltou do seu ano de licença no Canadá e traziam com eles Florence, que tinha cerca de 15 anos na época. E ao longo dos anos seguintes, uma atração surgiu entre Eric e Florence. Ela era 10 anos mais jovem que Eric, então ele não podia apenas convidá-la para sair, mas dentro da comunidade missionária, o bom é que havia uma série de atividades onde as pessoas estavam juntas. Então foi bem natural eles se conhecerem um ao outro. Ela tinha aulas de piano com minha tia Jenny, que é irmã do meu pai. E o meu pai também ensinava na escola dominical. Então eles tinham contato lá e uma das partes engraçadas era de que cada vez que ela estava lá para uma aula de música, ele voltava para casa para o chá. Eu acho que uma das vezes definitivas foi quando minha mãe estava atuando em uma peça da escola dominical e isso necessita de uma paixão real. Sabe, ela era uma pessoa muito, muito animada. E por isso, quando fez sua parte, Eric disse, meu pai disse a ela, Florence, eu não sabia que você tinha toda essa paixão em você. Isso despertou seu interesse. E, finalmente, em 1929, a pediu em casamento. Ela ficou de queixo caído de primeira, mas muito feliz. E ela concordou. Seu noivado não foi anunciado oficialmente até cerca de 6 meses depois. Mas a outra parte da equação foi que seu pai insistiu para que ela tivesse educação universitária antes que ela pudesse se casar com Eric. E então ela foi estudar enfermagem no Canadá
e ficaram separados nos 4 anos seguintes, com exceção de breves encontros. Depois de seu casamento, em 1934, Eric e Florence tiveram 2 filhas, nascidas na China, Patricia e Heather. E sua existência foi fonte de grande alegria para Eric, que sentiu falta da vida em família durante a sua infância. Bem, eu era bem pequena, só tinha 6 anos na última vez que o vi, porque os anos eram anos de guerra que foram muito traumáticos, e eu me lembro dele sempre firme, justo, muito divertido, e eu me lembro de uma pequena corrida que tivemos, pai e filha, e nós 2 corremos, ele correu e depois passou o bastão para mim, ou alguma coisa assim. E eu esperava que alguém me alcançasse, e ele disse, não, você deve ser justa. Você corre e faça o seu melhor. Corra o mais rápido, mas sem passar por cima de ninguém para isso. Você deve ser justa, mas faça o seu melhor. Sempre seu melhor, tá? Em 1937, ele deixou o magistério para servir como evangelista rural em Shaojiang, que foi o primeiro lugar onde viveu com os seus pais quando bebê, na China. As coisas eram muito incertas na época. A invasão japonesa da China em 1937 mudou tudo, porque havia exércitos rivais e facções, exército do governo, exército comunista, gangsters competindo por território, e Eric nunca sabia quem ou o que ele ia enfrentar em suas viagens como evangelista rural e pastor durante esses 2 anos que ele estava trabalhando em Shaojiang. No início de 1941, a situação na China se tornava mais e mais instável. A guerra na Europa, no auge, Londres sendo bombardeada à noite pela Luftwaffe alemã durante a Blitz, Hitler estava avançando por toda a Europa, impossível de ser contido, e o Japão estava aumentando seu controle sobre o norte da China e outras partes da Ásia. E aí minha mãe descobriu que estava esperando um terceiro bebê, e isso foi foi um dilema. Mas o que fazer? Eles finalmente decidiram que a minha mãe e as 2 meninas voltariam para o Canadá. E ela teria o bebê e o esperaria. Ele disse, eu não posso deixar o meu povo aqui, sabe? Se trabalha com eles, esse é seu trabalho, sua responsabilidade. Ficaríamos seguras no Canadá. E ele não poderia abandoná-los. Então ele ficou. A última vez que eu vi, levou mamãe, a Heather e eu para o navio, no Japão. E nós viajamos no navio. E a minha mãe estava esperando o Maureen. Então ele disse, Patrícia, eu quero que você cresça e que cuide da sua mãe até eu voltar. E, sabe, aí você pensa, bem, eu tenho que crescer e eu tenho que fazer isso. E você faz. É o que se espera e você não pensa mais sobre isso. Achavam que talvez, no máximo, ficariam separados por 1 ano e ele voltaria para casa. Mas claro que tudo mudou com o bombardeio de Pearl Harbor em dezembro de 41. Não ouvi nada durante 9 meses. Não soube de nada. E minha mãe era bem difícil, era muito jovem. Ela tinha uns 20 anos e ela... Mas ela nunca pensou que não iria vê-lo novamente, sabe? Exceto, talvez, foi em uma única vez em que meu pai e ela estavam sentados nas margens do Loch Lomond e eles cantavam Vou pegar a estrada acima e abaixo e estarei na Escócia antes de você. Sim,
eu e meu amor nunca nos encontraríamos novamente nas belas margens de Loch Lomond. Mas, pensei, ele era tão vital e tão forte que se alguém sobrevivesse, seria ele. Antes desse tempo, quem vivia no norte da China era considerado cidadão estrangeiro pelos japoneses. Depois de Pearl Harbor, eram considerados inimigos nacionais, quando os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Eles foram confinados a um local em uma parte de Tientsin, onde viviam, e eles não podiam viajar, não podiam partir. E, finalmente, isso levou os japoneses a mudarem essas pessoas para campos de internação, simplesmente como forma de controle. O campo de internação. As pessoas nesses campos, eles eram uma incrível mistura de diversos tipos de gente, porque não havia só missionários na China, havia empresários, artistas, turistas, viajantes, havia pessoas que eram cristãos devotados e havia viciados em ópio. E eles tinham que cooperar uns com os outros. E eles tiveram que se unir. As pessoas que tinham sido executivos de alto escalão em empresas multinacionais, agora tinham que picar legumes na cozinha. Outros tinham que bombear água, transportar carvão, porque a sua própria existência dependia disso. E nós mantínhamos a vida no campo, fazendo tarefas. Havia um departamento de trabalho que nos deu empregos que fazíamos como contribuição à comunidade. Eu trabalhava na cozinha, alimentando 700 pessoas. Havia 1.500 pessoas no campo. Elas ficavam em 3 cozinhas diferentes. Eu tinha de mexer um grande caldeirão com mingau de pão, sopa de pão, qualquer coisa. Eu pensava em comida o tempo inteiro e, por isso, sentia fome o tempo inteiro. Eu lembro que todos os meus dentes, todos ficaram molinhos no final. Mas, ao mesmo tempo, nós aceitamos isso como apenas uma parte da nossa vida. E então, depois de alguns meses, havia um grupo, na maioria canadenses, que foram repatriados. Eles foram para casa por serem parte de uma troca de prisioneiros e foram substituídos no campo por um grupo de 300 crianças e adolescentes da escola da missão no interior em Shifu. A maioria eram filhos de pais missionários e que foram separados de seus pais simplesmente por estarem na escola, um tipo de colégio interno chinês. E, bom, assim, Eric realmente teve uma grande simpatia e compaixão pelas crianças e adolescentes. E ele investiu muito do seu tempo trabalhando com eles. No meu segundo dia no campo, alguém apontou aquele homem e disse: esse que correu nas Olimpíadas, que se recusou a correr no domingo. Então sabíamos quem ele era. Era muito simpático. Andava pelo campo, animando as pessoas e fazendo perguntas. Era particularmente bom com os estudantes de Tifo, porque estavam separados de seus pais em várias províncias. Ele sentia falta da família, então era muito bom com as crianças de Tifo. Fui uma delas. Eu tinha ouvido falar dele como alguém distante, uma estrela meio lá em cima, alguém que eu não conhecia, apenas um nome para se falar. Eu descobri, de repente, que eu estava vivendo ao lado dele. E mais tarde, pouco depois, vivendo no mesmo dormitório que ele, do outro lado do dormitório. E eu levei algum tempo para me acostumar com isso. Eric continuou com sua hora silenciosa no campo. Mesmo com muita gente, eles não tinham quartos particulares, especialmente entre pessoas solteiras. Havia ali no mínimo de 4 a 6 pessoas por quarto. E Eric se levantava cedo de manhã e tinha uma pequena lamparina a óleo que ele acendia, e um de seus companheiros, Joe Cutterill,
o via levantando cedo e acendendo a sua lamparina para ler a sua Bíblia e tendo um tempo de oração. Joe costumava fazer isso, então eles se tornaram um tipo de companheiros de hora silenciosa toda manhã. Essa foi uma experiência que, ao olhar para trás, o vejo como sendo aquele que me manteve em equilíbrio durante os dias de internação. Eric tinha uma base bem firme, não só no conhecimento da Bíblia, mas sua apreciação, sua atitude para o ensino da Bíblia. A sua atitude, muito mais do que ele dizia, não era do tipo de atitude fanática de sair perguntando às pessoas se eram salvas, mas era o objetivo final de sua pregação, da leitura da Bíblia, da oração. Era para trazer uma mudança dentro de si mesmo, uma mudança interna, na nossa atitude para com Deus e sua atitude para com outras pessoas. A única palavra que se destaca de tudo o que Eric dizia e que se preserva através do tempo é aquela simples palavra cristã, amor. Mais tarde, ao descrevê-lo, eu o fiz como o homem mais semelhante a Cristo que eu conheci. Não que ele fosse como o Cristo, no sentido clichê, mas da forma que Jesus Cristo era, uma pessoa do mundo. Ele vivia o tipo de vida que todo mundo vivia, e Eric também. Mas havia este ponto adicional de que ele amava a todos, procurou amar a todos e mostrou o amor de Deus para com todos. Se queríamos falar sobre isso, íamos ao tio Eric para conversar. Só conversar. Digo, problemas de adolescentes, eu acho. Ele sempre nos atendia. Estava disponível para conversar com os adolescentes. E ele estava ensinando química porque a escola continuava e eles não pararam a escola, acharam pessoas para ensinar. Então, estava envolvido com eles e, na verdade, não tinha lugar para salas de aula, mas aulas individuais e em pequenos grupos. Ele arbitrou jogos esportivos, ele ajudou a organizar atividades esportivas. Há uma história contada sobre Eric observando um grupo de alunos que foram, sei lá, jogar hóquei de campo ou algum esporte numa tarde de domingo e não havia ninguém para apitar os jogos e isso terminou em conflito e uma luta entre eles. E mesmo Eric tendo convicções muito fortes sobre guardar o sabá, ele concordou em apitar os jogos na tarde de domingo, simplesmente porque ele sentiu que era uma necessidade real e, de alguma forma, deveria ajudá-los e incentivá-los. Então, ele mudou sobre isso e, para mim, foi muito interessante, porque essa era a única coisa que todo mundo se lembra sobre Eric. Mas a sua fé cristã foi muito pertinente para o tempo e o lugar e agora, como nós vamos viver Cristo agora em nossa situação. Ele estava discutindo se realmente poderia amar os guardas japoneses, e os japoneses sabem. E isso era realmente prático. E nós discutimos, eu me lembro, de Mateus 5 e os últimos versos. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E decidimos que era um alvo a alcançar. Sabe, amar seus inimigos. E ele sorriu e ele disse, eu também pensava assim, então eu percebi que a Bíblia diz, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que o maltratam e o usam. E ele disse, gastamos muito tempo orando pelas pessoas de quem gostamos e passamos pouco tempo orando pelas pessoas que não gostamos. E ele nos desafiou a orar pelos japoneses. Ele disse, eu acordo todos os dias e oro pelos japoneses. E ele nos desafiou. E eu comecei a orar pelos japoneses. A partir daí foi dessa forma que meu interesse sobre o Japão foi despertado. No final de 1944, um dos companheiros de Eric me disse que ele começou a notar que a fala de Eric estava um pouco mais lenta e
Ele não estava tão afiado em suas respostas, seu humor mudava, retrucava o que antes tinha gostado, e então Eric começou a reclamar que estava tendo graves dores de cabeça, estava doendo muito. Na verdade, foi Annie Buchan que tinha cuidado de um missionário, cuidado de alguém em Pequim que havia morrido e depois disso foi levado para o acampamento. E uma de suas primeiras observações foi que Eric parecia estar mais lento. Mas não prestamos atenção a isso porque todos estávamos mais lentos. Nossa alimentação foi ficando cada vez menor. Ele começou a encontrar dificuldade para andar e perdeu o uso dos... Não perdeu completamente o uso dos membros, mas encontrou dificuldades para subir e descer do dormitório. E, finalmente, ele foi para o hospital. Eles não sabiam bem o que estava acontecendo. Pensaram em exaustão, uma leve crise nervosa, e ele ficou um pouco melhor no hospital e saiu, mas então ele teve que voltar e o médico começou a suspeitar de um tumor cerebral. Mas lá não tinha raio-x para verificar. Fiz minha oração silenciosa naquela manhã e depois fui vê-lo. Na verdade, ele tinha uma carta da Cruz Vermelha para sua esposa. E ela dizia: Joy Strengths tem sido de grande ajuda para mim, trazendo-me as notícias. Eu costumava ir todos os dias contar-lhe o que estava acontecendo no campo e também falávamos sobre o que eu tinha lido. E eu estava sentada ao lado da cama de Eric e nós estávamos falando sobre o capítulo 3 do livro que ele havia escrito. Sobre a rendição da nossa vontade à vontade de Deus e sobre tudo que nós fizemos. Em nossa atitude de não ter sido o que queríamos fazer e o que teríamos que fazer, mas o que Deus queria que fizéssemos. E entregarmos aquela vontade que todos temos a Ele. Nós falamos sobre isso. E ele começou a dizer rendição. Ele disse, rende, rende. E sua cabeça tombou para trás. Joyce foi buscar a enfermeira Annie Buchan, que, do seu jeito, ela meio que criticou Joyce por visitá-lo, não deveria estar lá de qualquer modo, e, claro, Joyce ficou muito triste. Ela chegou e puxou as cortinas ao redor da cama. E ela saiu e eu estava chorando. Ela me sacudiu e disse, o que ele disse? O que ele disse? E eu disse, ele disse rendição. E ela disse, oh. Era um dia frio. Havia nevado. Eu estava na porta quando me deram a função de pegar e carregar o seu caixão para o cemitério. E a igreja estava cheia de pessoas de todos os tipos, cristãos e não cristãos. Eu fiquei deprimido sobre tudo aquilo e isso foi depois de eu ter dito a Deus que se eu sobrevivesse àquela prisão, eu iria para o Japão como missionário. No dia seguinte que morreu, quando a notícia correu no acampamento, vimos homens adultos que acho que não tinham derramado uma lágrima nos últimos 50 anos em lágrimas por sua morte. Porque era conhecido não por suas proezas olímpicas, mas porque ele era Eric, o tipo de pessoa que era amigo de todos. Meu pai e Annie Buchan me levaram a isso. Era um pequeno galpão, onde Annie o havia colocado com muito amor. E eu me lembro de tê-lo visto ali, muito tranquilo. E eu me lembro de pensar, ele não está aqui. Ele não está aqui. E foi bem reconfortante, porque ele tinha ido ficar com o Senhor que ele tanto amava.
Creio que um homem que não era cristão disse sobre Eric: Jesus Cristo estava vivendo em nosso acampamento, mas ele morreu ontem. E eu acho que os pensamentos de muitas pessoas estavam, claro, com sua esposa e 3 filhos, no Canadá, e que não iriam saber de nada por muitos meses. Morávamos em Toronto nessa época e eu era apenas uma menina. Estava na cozinha e disse à minha mãe: Mãe, você está tão bonita hoje. E ela estava linda. E eu disse: mas parece tão diferente. Ela estava radiante. Ela disse: você sabe, Tricia, acho que seu pai está voltando. Porque eu posso senti-lo. Sinto isso, pelo menos. Não sei quanto tempo era, mais ou menos uma semana. Ela disse: eu senti bem aqui e sinto que se eu virasse a cabeça um pouco mais rápido, eu o veria. E ele está me dizendo: tudo bem, Flor, tudo bem. Isso foi cerca de uma semana antes dela receber a carta. O telegrama chegou com alguém importante para dizer que ele estava morto e que ele havia morrido em fevereiro. Ela não podia acreditar, mas ela disse: sabe, ele estava lá. Ele estava me dizendo: tudo bem. A sua caçula, Maureen, que havia nascido no Canadá e nunca tinha visto seu pai, nunca o veria. Seu pai não o conheceria, e mesmo Heather tinha apenas lembranças de quando bebê, e através da Patrícia. De repente, tudo o que tinham esperado e antecipado, e a guerra foi realmente começando a chegar ao fim, foi quase no tempo do dia da vitória na Europa. Havia esperança de que aquilo logo chegasse ao fim e se encontrariam. E então veio isso, e foi só uma daquelas coisas que te deixa rodando por um bom tempo. O resgate. Tivemos um aviso no quadro. O rumor de hoje é que os americanos, o avião B-29, tinha jogado uma bomba atômica sobre Hiroshima. E eram muitos detalhes para saber. Todos falavam sobre Hiroshima, sabe? Sabiam desse detalhe, que era um B-29. Nunca tínhamos ouvido falar. E uma bomba atômica era algo que nós nunca tínhamos ouvido falar até então. Mas então o imperador anunciou que a guerra havia acabado. Conhecíamos os aviões japoneses. Conhecíamos bem. Conhecíamos o som. Mas este não conhecíamos o som e era bastante alto. E em círculo ele desceu mais embaixo, sobre o acampamento. Olhamos para ele e pareceu-me que todas as 1.800 pessoas fizeram isso ao mesmo tempo. Olhamos para cima e vimos as estrelas e as listras no lado da asa. Eu nunca vou esquecê-lo, eu posso vê-lo até hoje. E todo mundo enlouqueceu no campo. Eles começaram a chorar e todos vieram correndo para as ruas pequenas e vielas do acampamento. E o avião subiu e voou mais alto. E nós pensamos que estava indo embora. E as pessoas estavam chorando e, de repente, o compartimento inferior se abriu e 7 pacotes pequenos foram lançados. E nós achamos que estavam entregando o correio. Você sabe, nós não tínhamos cartas há anos. E, de repente, um dos pacotes esticou as pernas assim. E todo mundo disse: "É gente!" E esses 7 homens haviam saltado e eles desceram para fora do acampamento. E todo o acampamento correu para o portão. As pessoas esfarrapadas saíam para fora e foram pelos campos. E carregaram estes homens em seus ombros e os trouxeram em seus ombros. E eu me lembro, meu pai corria
para tentar achar a sua banda, sabe, em diferentes partes do acampamento. Ele os juntou e vinham tocando todos os hinos nacionais e de todos os aliados que estavam no acampamento. Eles ensaiaram sem melodia, para que os japoneses não reconhecessem as músicas. Meu pai os reuniu e ficaram perto do muro, perto do portão grande, onde o resto deles havia saído para buscar aqueles homens. E quando eles vieram com os homens sobre os ombros, a banda do meu pai estava tocando. Seu legado. Somente alguns anos depois que eu descobri... Acho que talvez houvesse um motivo para ele ficar no acampamento. Conheci muitas crianças que estavam no acampamento, da mesma idade que nós, e eles foram colocados no campo sem seus pais. Estavam seguras. E essas crianças não tinham pais e eles sobreviveram, a maioria deles muito bem. Ele teve uma grande influência na sua estabilidade lá, em suas vidas lá. Eric era resultado da influência de muitas pessoas. Seus pais e o interesse nele, suas orações e o amor por ele, mesmo sentindo que Deus os tivesse chamado como missionários, exigindo o sacrifício da separação por boa parte de suas vidas. Seus professores da Elton College, que o inspiraram de muitas maneiras diferentes, e Eric foi muito influenciado por seu irmão Rob. E depois, claro, Florence trouxe uma grande alegria para ele, completando a sua vida, um lar e uma família que ele não conheceu quando ia crescendo. Portanto, há muitas coisas que colaboram para a formação de uma pessoa. Para mim foi o maior despertar, aquele que mais norteou a minha vida. Porque ele fez a vida de Cristo tão relevante também, sabe? E nos fez sentir que nós seguimos a Cristo. Devemos fazer o que Ele nos pediu, onde estamos, em qualquer situação que nós enfrentamos. Integridade. Era uma pessoa de integridade. E as pessoas apreciavam isso nele, nas Olimpíadas e na sua firmeza sobre não correr no domingo. E ele era altruísta, era um servo das outras pessoas. E era a isso que ele se dedicava. E mais uma vez eu acho que esse comentário para mim diz tudo, que ele viveu melhor do que ele pregou. Ele era um homem humilde. Não pensava... Ele não dizia a todo mundo como cada um deveria ser, sabe? Foi a sua fé e a forma como trabalhava. Ele não dizia, eu sou assim e você também deve ser, de jeito nenhum. É como não correr em um domingo, sabe? Se alguém quisesse correr no domingo, ele não diria nada, não. Era simplesmente a sua própria maneira de ser. Assim ele foi criado, assim era sua fé. E ele não iria alterá-la só por um ouro. Eric Liddell, 1902 a 1945.